E a mais recente pesquisa do Instituto Gallup registra o empate entre os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Dos 2.500 eleitores entrevistados em 142 cidades do país, 30,5% disseram que votariam em Lula se a eleição fosse hoje. Fernando Henrique Cardoso ficou com 30,1% das intenções de voto. Leonel Brizola, do PDT, aparece em terceiro com 6,5% das preferências. Orestes Quercia, do PMDB, é o quarto com 4,9%. Em seguida vem Espiridião Amin, do PPR, com 2,1%. Enéas, do Prona, com 1,8% e Flávio Rocha, do PL, com 0,3%. 8,1% dos entrevistados afirmaram que vão votar em branco ou nulo e os indecisos somam 15,6%. Há um mês, a vantagem de Lula sobre Fernando Henrique Cardoso, segundo o Gallup, era de 15,1%. Agora, o candidato do PT mantém a vantagem apenas entre os eleitores mais pobres e de instrução primária. O diretor executivo do Gallup, Carlos Mateus, atribui o empate especialmente aos efeitos positivos que a implantação do Plano Real trouxe à candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Os paulistanos estão contra a sujeira eleitoral. Os paulistanos estão começando a protestar contra os candidatos que sujam a cidade com propagandas proibidas pela lei, porque afinal de contas são proibidas pela lei. Até quarta-feira, a Justiça já havia recebido 35 representações de eleitores contra as pichações e colagens de políticos. Já existe até um grupo especializado em distorcer as propagandas eleitorais. São os morféticos, cada uma, hein? Que transformam os cartazes em verdadeiras piadas, né? Ficam pondo bigodinho, chifre, aquelas coisas. Na Avenida Radial Leste, por exemplo, a mensagem Quercia vem aí foi modificada por Cuidado, Quercia vem aí. Os candidatos que se cuidem com os morféticos, então. Melhor eles não colocarem essa coisa lá por ali, porque depois fica transformado, fica pior ainda. Bom, falar em candidatos, essa é a nossa hora do voto. Eu estou aqui com Tadielo, candidato estadual pelo PPR São Paulo, candidato a deputado estadual. Bom dia, Vadir. Bom dia, Cláudia. Bom, nós estávamos conversando agora há pouco no intervalo. Eu perguntei a ele o que ele achava dessa bagunça, né, do rolo da muamba, dos jogadores, não jogadores. E ele até, eu queria que você repetisse o que você estava comentando, se tivessem dito antes do jogo, né, como é que é essa história? Eu estava dizendo, Cláudia, que eu acho que todos devem pagar. A lei é para nós todos. Porém, no caso dos jogadores, eu entendo que o que o secretário Osíris fez, o secretário da Receita, aproveitou-se do momento para apresentar o seu pedido de demissão, porque a sua exoneração, o seu afastamento já estava decidido. Ele ia ser exonerado pelo ministro Recupero por divergência no tocante à condução da política econômica do país e política fiscal. Agora, no caso, eu dizia mesmo, tudo isso poderia ser evitado. Até se antes do Brasil conquistar o título, se dissesse aos jogadores, olha, se vocês forem campeões, vocês poderão comprar o que bem entender e trazer, não teria acontecido esse bafafá que se fez, essa repercussão. Agora, o Osíris se aproveitou. Entretanto, eu acredito que houve realmente excesso de parte dos nossos campeões. Pois poderiam ter pedido. Toneladas é excesso, pois é. Nós temos direito a 30 quilos, né? E a $500. Quando passamos dos $500, lá tem que pagar... $500 na primeira classe, né? Porque não, hoje 300, é 500. virou né? 500? Agora é 500. Ah, bom, faz tempo que eu não viajo, não, era 300. Eu também faz tempo que não viajo. Mas, na verdade, teria que ser avisado, ser deliberado. Poderia até ter passado desde que autorizado antecipadamente. Agora, o que o Osíris fez foi tirar proveito. Mas eu acredito, Cláudia, que apesar de tudo, o título valeu, viu? Olha, para nós do Brasil, até para desculpar, Cláudia. Até para desculpar. Não, eu sou do esporte, eu compreendo. Esse título para o Brasil teve um significado importante para o brasileiro como um todo, para a nação. Foi um momento de realização, foi um momento de afirmação que a população buscava numa hora tão difícil, Cláudio. Não há casa, não há lugar onde o trabalhador não esteja vivendo sob opressão.
Falar em vivendo sob opressão, se o senhor for eleito candidato estadual, né, deputado estadual, hoje é sexta-feira, viu, gente? Eu já estou assim, batendo pino. Se o senhor for eleito deputado estadual, quais são as prioridades que o senhor acha que devem ser olhadas com carinho, que devem ser observadas? Cláudia, eu sou deputado há 7 legislaturas. Mas vai ser reeleito. Tenho 28 anos de mandato e agradeço, inclusive, essa prova de confiança do eleitorado que tem me distinguido. Quantos anos? 20? 28, sou deputado há 7 mandatos e pretendo a minha 8ª legislatura. Eu vou continuar na mesma linha. Eu sou um deputado coerente, posso dizer aqui, olhando nos olhos do telespectador, sou um deputado atuante, sou um deputado dos mais presentes na Assembleia e sou um deputado que apoio o projeto que merece ser apoiado e combato e voto contra. Vou permanecer nessa linha. Aquilo que atende o interesse da população, nós sempre brigamos como deputado pedindo mais habitação, pedindo uma atenção à saúde. E digo com muito orgulho, Cláudio, eu fui secretário de administração no governo de Paulo Maluf. Estava adstrito a nós, e aqui o funcionário, aquele usuário que me vê, poderá testemunhar. Estava adstrito a nós, subordinado a nós, o hospital do servidor público. Transformamos aquele hospital nos 4 anos de gestão no primeiro hospital da América Latina e o funcionário teve o melhor atendimento da sua história. Lá. Hoje, o hospital do servidor, infelizmente, como toda a saúde, está abandonado. Nossa, tá um então, caos, a prioridade hoje é educação, saúde, habitação e segurança. São os 4 itens que a população reclama. Nós temos lutado como parlamentar. Quando fui executivo, quando fui secretário, nós resolvemos esse problema. E reeleito, continuarei na mesma linha. Ok. Está aí, palavra do deputado e candidato à reeleição, deputado estadual, Vadielo. Essa é a nossa hora do voto, para você conhecer os nossos candidatos, para você poder votar tranquilamente, sabendo em quem e em que vai estar votando. Muito obrigada, doutor Vadielo. Obrigada, Cláudia. Bom, com certeza nós vamos ter um segundo turno nessas eleições. Uma pesquisa do Gallup, divulgada hoje no Jornal da Tarde, mostrou que os candidatos à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, estão empatados na disputa. Há menos de 2 meses das eleições e há pouco tempo da propaganda de rádio e TV, o candidato petista teve 30,5% das intenções de votos. E o tucano ficou com 30,1%. Empate mesmo, hein? Há um mês a distância entre os dois era de 15,1%. Com Lula na frente, mas com o plano real e as suspeitas envolvendo o vice José Paulo Wittsoll, a situação já está quase se invertendo, né? Na disputa pelo 3º lugar está Leonel Brizola, seguido também por Orestes Quercia, né? Os outros estão com quase os mesmos números e os indecisos cresceram. Não, a disputa vai ser braba mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E está difícil votar. Este ano está difícil votar, por isso que a gente tem que ficar de olhíssimo ali. Boa tarde. Virada na sucessão presidencial. Lula e Fernando Henrique Cardoso empatam na pesquisa do Gallup. O candidato tucano chega aos 30% e diz que pretende subir mais. Nada de salto alto para pesquisa, porque não vale a pena. Lula e Fernando Henrique Cardoso empatam na disputa pela presidência da República. O candidato do PT caiu 4 pontos e o do PSDB subiu 5, de acordo com o Instituto Gallup. A pesquisa foi feita de 16 a 20 deste mês em 22 estados. O resultado foi Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 30,5% das intenções de voto. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, tem 30,1%. Leonel Brizola, do PDT, é o 3º colocado com 6,5%. E Orestes Quercia, do PMDB, vem em seguida com 4,9%. O candidato do PT saiu na frente, manteve boa distância até o final de junho e foi atropelado pelo tucano Fernando Henrique na primeira quinzena deste mês.
No dia 27 de abril, a pesquisa do Instituto Gallup indicava 31,7% das intenções de voto para Lula e 20,2% para Fernando Henrique. 16 dias depois, Lula subia para 38,3%, contra 23,5% de Fernando Henrique. Um mês depois, os números do Gallup mostravam queda dos dois candidatos. Lula baixava para 37,9% e Fernando Henrique caía para 22,8%. Com a chegada do Real, em 1º de julho, e com as denúncias contra o vice de Lula, José Paulo Bisol, o candidato do PT continuou em baixa e o tucano subiu. Em 20 dias, eles empataram. Lula com 30,5% dos votos e Fernando Henrique com 30,1%. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, está cauteloso com o crescimento de sua candidatura nas pesquisas eleitorais. Ele participou do programa Roda Viva da Rede Cultura e comentou os resultados. Pesquisa é pesquisa. A gente tem que ganhar no dia 3 de outubro. Até lá tem muita água. No Nordeste você está perdendo, hein? Então a gente tem que trabalhar com muito empenho, tem que explicar o que deseja fazer, tem que convencer a população, o eleitorado, com tranquilidade, nada de salto alto por causa de pesquisa, porque não vale a pena. O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, discute hoje à tarde em São Paulo os novos dados das pesquisas eleitorais. Na reunião com lideranças do PT e PPS, o candidato vai debater também a hipótese de tirar José Paulo Bisol da chapa. O presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ontem à noite a São Paulo vindo de Ribeirão Preto, a última cidade por onde passou a caravana da cidadania, desta vez em visita ao interior do estado de São Paulo. Amanhã de hoje, Lula passou descansando em local não confirmado pela sua assessoria. À tarde, deverá estar aqui, no Comitê da Campanha Presidencial na região central de São Paulo. Nas reuniões com seus assessores, será discutida a última pesquisa de intenções de votos divulgada pelo Instituto Gallup. Lula aparece nesta pesquisa com 30,5% das intenções de votos e o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, aparece com 30,1%. Um empate técnico, portanto. Ainda durante o dia de hoje, Lula pode receber um pedido de parte da cúpula do PT e também do PPS, um dos partidos que integram a Frente Brasil Popular, que apoia a sua candidatura, no sentido de que seja retirado o nome do senador José Paulo Bisol da disputa à vice-presidência na mesma chapa de Lula. É que para muitos dos integrantes da frente, a situação de Bisol está insustentável depois das denúncias que vêm sendo apresentadas contra ele. E este estaria sendo o principal fator a roubar pontos de Lula nas pesquisas de opinião. Já existem até 3 nomes cotados para substituir o senador Bisol. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, é o mais provável. Há também o nome do líder seringueiro Osmarino Amâncio e ainda o do presidente do PPS e deputado federal Roberto Freire. À noite, Lula participa do último programa da série especial do Roda Viva, que nesta semana está entrevistando os candidatos à presidência na Rede Cultura. Carlos Henrique. O Roda Viva de hoje vai entrevistar também o candidato do Prona, Enéas. O programa começa às 10h30 da noite. Os candidatos à presidência vão contar só com eles mesmos no programa eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu a participação de outras pessoas na campanha. Também proibiu os presidenciáveis de aparecer nos horários de candidatos a deputado, senador e governador. Veja agora como vai ser o dia dos presidenciáveis. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa do programa Roda Viva da Rede Cultura. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, se reúne daqui a pouco em Brasília com o candidato do PP ao governo do Paraná, Álvaro Dias. Orestes Quercia, do PMDB, faz campanha em Santa Catarina e agora à tarde viaja para o interior de São Paulo. Leonel Brizola, do PDT, faz campanha em Curitiba, no Paraná. Na entrevista de ontem ao programa Roda Viva, Fernando Henrique Cardoso admitiu que o otimismo com o Plano Real favorece a candidatura dele. Fernando Henrique começou respondendo à pergunta do dia. O senhor acha que a bagagem da seleção deveria pagar imposto? Se os jogadores vieram e trouxeram alguma coisa que não podiam, tem que pagar. Agora, acho que não se deve fazer isso no cavalo de batalha também agora. O ex-ministro falou também da importância do equilíbrio das contas públicas. Reconheceu que os salários dos servidores e militares está defasado, mas foi claro. Que não pode haver aumento que não seja em função de uma receita. Porque se não tiver receita, não deu aumento. Todos se enganaram, porque isso vai ter uma pressão inflacionária
E esse aumento é fictício, porque vai desaparecer. Fernando Henrique admitiu que o Plano Real ajudou o crescimento da sua candidatura nas pesquisas eleitorais e depois falou sobre sua saída do governo. A minha saída viabilizou o plano. Claro, se todos são contra, se você sabe que vai mudar o governo, se precisa de uma continuidade, o ministro não tem mais força, nem o presidente aceitaria isso. É o contrário. Agora, o candidato tucano destacou ainda a importância da reforma constitucional para o próximo presidente poder governar o país. Eu falei de saúde, reforma tributária, revisão das funções dos 3 níveis de administração, né? São coisas essenciais, previdência, são coisas essenciais que têm que ser feitas. Fernando Henrique terminou falando sobre o lucro do sistema financeiro. Nós lutamos a favor de uma política econômica, de uma situação para o Brasil, na qual o capital financeiro é penalizado, na prática, claramente a favor da redução do lucro do sistema financeiro. O candidato do PPR, Esperidião Amin, também foi entrevistado no Roda Viva Especial. Ele disse que não acredita em pesquisas de opinião e que ainda vai se dar bem nas urnas. Nos candidatos do PT e do PSDB que lideram a corrida presidencial, Amin resolveu bater leve. Esperidião Amin disse que o PSDB se coloca como oposição ao PT, mas, na verdade, eles são uma coisa só. Porque o PSDB de São Paulo foi, em 89, o torcedor mais caloroso do PSDB, do Lula no segundo turno. O PSDB foi calorosamente pedir o voto para a sua verdadeira candidatura, que era do Lula. O candidato do PPR elogiou a fidelidade partidária dentro do PT. Ironizou o partido, mas sem agredir Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o PT melhorou a média da nossa indignação com as desigualdades. Ele é um brado. O problema do PT, na minha opinião, é a intransigência, a intolerância, o corporativismo e o despreparo. Quando foi comparado ideologicamente ao prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, Amin não questionou. E perguntado sobre as diferenças ideológicas com Fernando Henrique Cardoso, afirmou que ele é de centro e o tucano pertence às forças conservadoras. Sobre o Plano Real, Esperidião Amin disse que o plano é o melhor que o Brasil já teve, mas pode não render a Fernando Henrique os votos que ele espera. E Lula também pode cair, favorecendo os outros candidatos. Isto porque a decisão do TSE de proibir convidados e o uso de recursos especiais coloca a todos na mesma posição. A lei, bem ou mal escrita, quis dizer isso. Ela quer que o eleitor possa comparar, olhar nos teus olhos. O que essa lei faz é reduzir os efeitos especiais. Mas isso não é disputa de Oscar. Efeito especial é para Spielberg. Não é que eu goste, eu aplaudo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, prezados telespectadores, pela Rede Record de televisão com a TV Capital Record de Brasília, mais uma edição da Record em Notícias, nosso tradicional programa de ideias e debates. Hoje é uma sexta-feira, dia 22 de julho de 1994. E começamos com José Luiz Menegatti dando as manchetes de alguns dos nossos assuntos de hoje. Nova pesquisa revela empate entre Lula e Fernando Henrique. Secretário de Política Econômica prevê inflação inferior a 1%. Itamar quer mais detalhes do episódio envolvendo a liberação da bagagem da seleção. Os nossos convidados participantes do programa de hoje são o Dr. Rubens Aprobato Machado, o deputado federal por São Paulo, já foi ministro, secretário, tem uma longa folha de serviços prestados à coletividade, o deputado federal pelo PPR, Delfim Neto, que é candidato à reeleição. E o pastor Ronaldo Didini, que está retornando de uma viagem ao Oriente Médio. Seja bem-vindo. Estão feitas as apresentações, sem mais formalidades, passemos aos comerciais e logo em seguida vamos falar sobre o resultado das recentes pesquisas, tendo em vista o pleito para a presidência da República. Vamos ao intervalo. Pesquisa do Instituto Gallup revela que Fernando Henrique e Lula estão tecnicamente empatados. De acordo com pesquisa do Instituto Gallup, publicada hoje, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o do PSDB, Fernando Henrique Cardoso,
estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência da República. Lula tem 30,5% dos votos. Fernando Henrique, 30,1%. O levantamento efetuado em 22 estados reflete o abalo produzido na candidatura do PT pelo Plano Real e pelo caso Bisol. Há ainda uma curiosidade. Esta pesquisa indica que em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, Fernando Henrique está na frente com 35,1% das preferências do eleitorado. E Lula caiu para 26%. Já em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os dois estão empatados. Rubens Aprobato Machado. Nós temos dito que pesquisa não ganha eleição. A pesquisa é um momento em que se verifica uma situação dos candidatos. A campanha, vamos dizer assim, publicitária dos candidatos ainda não se iniciou. O horário gratuito não se iniciou. Será a partir de 3 de agosto. Mas esta pesquisa já revela, de uma maneira muito clara, uma consequência, não só do Plano Real, mas também do episódio Bisol. Ou seja, aquela disparada que havia há uns meses atrás nas pesquisas do candidato Lula está, nesta altura dos acontecimentos, abalada. Quer dizer, há efetivamente um empate técnico. E se percebe que a candidatura Lula ficou restrita a alguns bolsões, que é Nordeste, Sul, mas na grande área geográfica do Brasil, há uma mudança no comportamento do eleitorado. É claro que muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, mas isto já está revelando que as coisas estão ficando entre dois candidatos, entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. Ainda a propósito desse assunto, e antes que fale agora o pastor Ronaldo Lidini, o deputado Roberto Freire, que é líder do PPS, acha que essa crise na candidatura não é apenas consequência das acusações contra o senador José Paulo Bisol, mas também pela falta de norte, porque ele acha que ele não concorda com a decisão de fazer de Lula o candidato antirreal. E o PPS exige a saída de Bisol e sugere que Suplicy seja o vice. Pastor Ronaldo Lidini. Bom, essa pesquisa, para mim, ela não representa nenhuma surpresa. Aliás, se tem alguma surpresa, é o Lula ter caído tão pouco. Porque, pela minha modesta maneira de ver, ele não deve chegar nesse primeiro turno nem na casa dos 5% de votos. Porque o Lula, durante 5 anos, ele vem pregando a miséria, ele vem pregando o infortúnio, ele vem tendo uma bandeira em cima da desgraça e em cima de tudo quanto é de ruim que possa acontecer com a sociedade brasileira. E tem se aproveitado disso. E o Brasil realmente estava numa situação muito difícil. O Brasil passou por uma fase muito negra, recente. Mas as coisas agora começaram a dar certo. Com o Plano Real, que nós já dissemos que não se pode mudar os problemas estruturais na economia com um simples plano, senão isso seria fácil, mas é um plano que tem estrutura, é um plano que procura consertar e dar início a uma nova perspectiva econômica ao país. Então, o Plano Real, enfim, a conquista até da seleção brasileira, do tetracampeonato, isso também foi muito bom para o humor do povo brasileiro. O brasileiro não está morto. Eu digo isso, Murilo, com toda alegria, em lugares bem distantes. Você, como brasileiro, viajando aí fora, por exemplo, no Egito ou em Israel, nós tivemos recentemente, as pessoas sabiam que você era brasileiro e falavam, Bibito, Romário, Dunga, falavam para você na rua. Então, isso mostrando como representa esse título para o Brasil em todo sentido. Isso fez com que o brasileiro não ficasse mais acreditando nessa miséria, como também 38 milhões de pessoas morrendo de fome no Brasil, não sei de onde tira esses dados. E o Brasil está começando a acordar. O Lula tem cometido muitos erros. Primeiro, ele foi contra a família, ele e o seu partido, defendendo abertamente o aborto e o casamento entre homossexuais, onde nós sabemos que só tiraram isso do programa de governo devido a pressões de vários setores da sociedade. Mas isso não quer dizer que eles não venham depois defender isso, principalmente porque das emendas que têm favoráveis ao aborto da Câmara, a sua maioria são de políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Então, primeiro, agredir a família com aborto e casamento de homossexuais. Segundo, enquanto o mundo todo privatiza, o PT quer estatizar, aumentar o tamanho do Estado para continuar essa mamata, visto que a maioria dos seus militantes
do PT estão infiltrados no funcionalismo público e defende, logicamente, o inchaço da máquina estatal, né? Esse foi o segundo erro do PT, quer dizer, programa totalmente atrasado. E o terceiro, enquanto o mundo todo abomina o comunismo, o seu PT faz aliança com o PCdoB, que é um partido que defende, além da luta armada e invasão de terra, um partido totalmente radical, como nós sabemos disso, ainda tem cara de vir condenar alianças que, segundo eles, que não deveriam ser feitas, no caso do PSDB com o PFL. Tudo bem, tem seus motivos políticos para eles condenarem isso. Mas como eles podem condenar uma aliança do PSDB com o PFL, se eles fazem, o PT faz aliança com o PCdoB, que é o que disse de mais atrasado na história do mundo inteiro. Então, o PT está apenas pagando o preço dos seus erros, e esse pagamento é irreversível, e creio que essa pesquisa está sendo até bondosa. Repito, a minha modesta maneira de ver, o Lula não deve chegar nem a 5% no primeiro turno, porque o povo brasileiro pode ser tudo, menos burro. Deputado Delfim Neto. Bem, Murilo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de participar desse seu programa. Eu diria o seguinte, eu sempre acreditei em pesquisas, realmente as pesquisas revelam um instante da situação. As flutuações tão rápidas que tem havido, eu acho que não garantem esse entusiasmo do nosso pastor. Eu tenho a impressão que, até eu gostaria de compartilhar desse entusiasmo. As mudanças tão rápidas de 10%, um sobe 10%, cai 10%, mostram que você está com um sistema extremamente instável. Essa instabilidade é do próprio sistema, não é do sistema de amostragem, não. E mostra que ainda tem muito campo para ser feito, muito trabalho a ser realizado. Eu, de fato, acredito que o Lula sofreu uma conjunção de fatores negativos. O primeiro foi o real, que é um programa que tem uma consistência interna, ainda que não vá garantir estabilidade no longo prazo. Precisa ser corrigido, precisa ser aperfeiçoado, mas teve um efeito importante. E o segundo, realmente, é o que se convencionou chamar o efeito Bisol. Há muito tempo, Murilo, que eu sempre digo que o Deus que comanda o Brasil não é o Deus cristão judaico, é Júpiter. É um Deus que gosta de se divertir com os homens e gosta de se divertir conosco. Este efeito Bisol, eu acho que é uma coisa fantástica. Júpiter mandou o Bisol para salvar o Brasil. Muito bem, prosseguindo o Gazeta Meio-Dia de hoje, você está ligando para cá e nós estamos achando ótima a sua participação. Nesse intervalo, se comentava exatamente a participação do telespectador. Quase que a maioria absoluta, só uma telespectadora ligou para concordar com o privilégio dos jogadores. Todos os outros ligaram para condenar o privilégio. E a Luísa Eluf lembrou, isso reflete um momento na vida do país. As pessoas despertaram que essa coisa de privilégio tem que acabar. Muito bem, agora política. A mais recente pesquisa feita pelo Gallup revela: Lula e Fernando Henrique estão empatados na disputa pela presidência. Lula tem 30,5% e Fernando Henrique 30,1%. O tucano conseguiu ultrapassar o petista nas principais capitais e em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Os outros candidatos perderam votos em julho. Leonel Brizola, do PDT, tem 6,5%. E Orestes Quercia, do PMDB, 4,9%. Espiridião Amin, do PPR, está empatado com Enéas Carneiro, do Prona, na faixa dos 2%. E ontem, preocupados com a falta de decisão política e com as denúncias contra o vice de Lula, José Paulo Bisol, os partidos da Frente Brasil Popular exigiram mudanças na campanha. O PSTU e o PSB têm nomes para substituir o senador. A executiva nacional do PPS passou a defender formalmente a saída de Bisol. O presidente do partido, Roberto Freire, quer ainda que Lula passe a apoiar a continuidade do Plano Real, alegando que só maluco é que não quer combater a inflação. No interior de São Paulo, Lula voltou a dizer que a saída de Bisol vai depender da frente. Em Porto Alegre, Bisol garantiu que não vai tomar a iniciativa de renunciar e afirmou estar preparado para o que a frente decidir. Genuíno Aparecido Rodrigues, de Santo André, é motorista. Ele ligou para cá para dizer
para perguntar por que é que o Bisol não faz como Osíris, é só renunciar. Muito bem, mas, José Genuíno, esse resultado da pesquisa Gallup, também no Instituto Vox Populi, já houve notas em jornais, eu acredito que nesse fim de semana essa pesquisa do Vox Populi vai ser divulgada, mostra um resultado semelhante, né, do empate, Lula e Fernando Henrique. Com o agravante que nos grandes centros eleitorais, nas grandes capitais, Fernando Henrique está ganhando do Lula. Isso assusta o PT? Não, mas antes eu quero concordar com o telespectador, aliás, já disse isso publicamente. E eu acho que a tendência será essa. Em segundo lugar, dizer o seguinte, essa pesquisa está refletindo uma situação faltando 70 dias para a eleição. Uma pesquisa como essa em setembro seria muito difícil para nós. Por que eu coloco esse sentido? Primeiro que a campanha vai ter que ajustar melhor o seu rumo, o seu discurso político. Segundo, nós vamos resolver esse problema gerado na frente. Terceiro, nós com o discurso ajustado e a militância da frente, do PT, de todos os partidos, com a nossa dedicação, nós vamos reverter esse quadro. Vai ser uma eleição pesada, nós achávamos que a eleição ia ser relativamente tranquila, está mostrando que não será, vai ser uma polarização, como já indica, entre Fernando Henrique Cardoso e Lula, e para mim, essa é uma questão normal para quem está numa disputa política pela presidência da República. Nós temos que estar preparados para isso, tanto no primeiro como no segundo turno. Além do mais, o quadro dos estados é uma situação a ser avaliada. Se nós tivermos segundo turno nos estados mais importantes, mesmo que as coligações sejam diferenciadas, isso cria complicador para a eleição presidencial, seja num sentido, seja no outro. Portanto, a eleição, ela vai entrar agora na disputa para valer. Nós estávamos no treinamento, nós estávamos na concentração. Agora começa o campeonato para valer e nós vamos reverter esse quadro. Eu confesso que esse episódio do Bisol me deixa muito constrangido. Eu tenho muito respeito pela luta do PT, pela moralidade nacional, etc. Porém, esse episódio tem algo além dele em si. É o descuidado de todos os partidos políticos com os seus candidatos. Os partidos políticos não fazem uma prévia avaliação da vida pregressa dos candidatos. Jogam para o eleitorado pessoas que não merecem o respeito desse eleitorado quando apresentadas publicamente. Eu entendi. Eu falei todos os partidos. Viu, Claudio Lemos? Eu quero, em primeiro lugar, concordar com você e eu passei por esse constrangimento. Eu fui presidente de partido. Em primeiro lugar, em segundo lugar, nós, evidentemente, estamos diante de uma situação nova, porque nós não estamos discutindo a legalidade, nós estamos discutindo o problema da moralidade. E sempre este país cobrou com justa razão, é necessário cobrar, e nós estávamos fazendo um bloco anterior discutindo a legalidade de sonegação. Nós estamos discutindo um problema com o senador Bisol que não é de legalidade, são de certas vantagens, de certos privilégios que nós devemos condenar e mudar a legislação. Nesse sentido, pelo discurso que nós temos feito, e eu não tenho assumido uma posição moralista dentro do Congresso, nem dentro da bancada, mas pelo discurso que nós temos feito, nós somos obrigados a tomar uma posição política diante desse episódio, até para estabelecer com o eleitor uma relação de transparência e de cidadania. Até para recuperar o instrumental de luta que é a moralidade. E nesse ponto, eu acho que o Claudio Lemos colocou um negócio fundamental. Olha, os candidatos, seja de majoritários, seja proporcionais, é um elemento chave na triagem dos partidos para a disputa. Viu, Genuíno, eu continuo dizendo que você é o melhor elemento do PT mesmo. Porque, na realidade, você é um homem que fala a verdade. Porque a grande maioria dentro do PT não analisa dessa maneira não, viu, Jesus? Inclusive o Lula. O Lula defendeu o Bisol até hoje, está defendendo o Bisol. E quando, vocês imaginam, telespectadores, e vocês todos membros da mesa, se tivesse acontecido o que aconteceu com o Bisol no candidato do Amin, do Fernando Henrique Cardoso, do Puerto e os outros candidatos. Era massacre. Por quê? Onde se viu um senador apresentar 4 emendas num estado que não é o dele. Eu sou deputado, apresento emenda para o estado de São Paulo. Ele é senador, do Rio Grande do Sul, tem que apresentar as emendas para o Rio Grande do Sul. É admissível, mas espera, tem mais. Para o outro estado, para o município onde ele tem a fazenda e para a construção da ponte que dá acesso à fazenda. Então, eu acho, e eles, coitado, ele não sabia. Ele não fez nenhuma irregularidade. Se um outro deputado, dentro daquela famosa CPI do orçamento, tivesse feito isso, hoje seria caçado. Então, nós precisamos analisar o seguinte, quando o PT faz, foi ingenuidade. Quando os outros fazem, houve má fé. Então nós precisamos esclarecer definitivamente isso. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Lula caiu e o Fernando Henrique subiu por 2 razões. E eu já disse aqui. Primeiro, o plano real. E segundo, o caso Bisol.
Não há dúvida nenhuma, e vai continuar caindo. Mas eu posso pedir licença, Genuíno, por uma razão. Nós temos que fazer um pequeno intervalo comercial. Eu não vou virar a página. Vamos continuar discutindo política. A Luísa Iluf não falou ainda sobre essa questão também. E nós temos outros aspectos da notícia que eu acho que precisamos debater. Então, você que ligou, continue ligando, dando opinião. Depois eu coloco no ar. Agora, um intervalinho comercial. O médico Ricardo Árabe, de Cerqueira César, ligou para cá, sabe para dizer o que, Genuíno? Que você foi o melhor deputado do PT e você que devia ser o vice na chapa do Lula ou o próprio candidato à presidência da República. Eu agradeço, mas quero ser deputado federal. Eu concordo. Junto com o ISA, para a gente reformar o Congresso Nacional. Hoje esses dois estão impossíveis na troca de Eu não concordo porque, como eu sei que o Lula vai perder, eu preciso da presença dele no Congresso. Você precisará da minha presença no Congresso para apoiar o governo Lula. Bom, senhores, voltando aqui à questão política, Luísa Najib Eluf ainda não deu a opinião sobre essa questão da mudança da posição do Lula nas pesquisas de preferência de voto. Esse empate, que não é propriamente surpreendente, porque o Instituto Vox Populi já havia soltado umas notas mostrando que o resultado da pesquisa seria esse mesmo, estava no meio da tabulação. Aí eu pergunto a você, houve uma reversão para valer no quadro, ou, como disse o Genuíno, há 70 dias da eleição, isso aí não tem grande significado? Não, acho que isso mostra uma tendência do eleitorado, né? Concordo com o nosso telespectador aí que disse que o PT tem outros candidatos. Não disse bem isso. Propôs o deputado José Genuíno. Concordo, excelente candidato. Mas o que eu quero dizer é que, além dele, o PT tem outra, a frente que apoia o Lula. Teria outros nomes, não é, para colocar no lugar do Bisol, que a essas alturas está muito desgastado e acredito que está realmente prejudicando a candidatura do Lula. E acho que nós temos que prestar muita atenção hoje no Brasil com relação aos candidatos a vice. Até pouco tempo atrás ninguém se lembrava quem era o vice de quem, só se votava no candidato titular, né? Mas a experiência e a tradição aqui no nosso país mostram que o vice é da maior importância. Então esse é um dado importante, nós temos que realmente pensar que estamos votando no candidato e no vice. E temos também que adotar uma postura que eu acho que o PT, aliás, sempre adotou, que foi uma postura ética. Toda vez que há uma pendência dessa natureza com relação a um candidato, o candidato deve renunciar. Ou então o partido que o apoia... O doutor Bisol parece que gosta do poder. Agora, mas o partido deve então tomar as providências necessárias. É importante primeiro deixar claro que nós estamos numa frente. O Lula está certo quando disse que a decisão é da frente. Segundo, as normas de funcionamento do PT são normas próprias que nós levamos em conta. O Bisol é de um outro partido que nós respeitamos o que esse partido virá a decidir. Até porque nós sabemos que, pela lei, qualquer saída dependerá da renúncia que é voluntária e do PSB. É um problema complexo, não, indicar deputado Genuíno. Deputado Genuíno, acho que é um problema muito complexo que eu acho que a jurisprudência deve avançar, porque a nova lei eleitoral não fala em renúncia, só fala em morte e impedimento. No caso, não é nem morte e impedimento. A renúncia é falada no Código Eleitoral. Do Código Eleitoral, é verdade. Então teria que ser uma interpretação sistêmica. Vai ser complicada a coisa. Vai ser outro Mas debate. eu lembro, a Leni Vieira é modelista lá de Guarulhos. E ela fala aqui, pois é, vocês só ficam criticando o Bisol, mas e o vice do Fernando Henrique, o Guilherme Palmeira, também está enrolado e não estão falando muito nesse assunto. Há uma denúncia contra ele. Então, como é que fica essa situação? Não apenas essa denúncia contra ele, mas a questão dele estar sendo investigado pelo Procurador-Geral da República pelo envolvimento no esquema PC. Fernando Henrique não está na pior também? Olha, eu tenho a maior tranquilidade nesse tema. O senador Guilherme Palmeira é uma das figuras muito simpáticas, muito leves do Senado Federal. É um congressista da melhor qualidade. Particularmente, aqui é uma posição muito particular, eu creio que ele não estará envolvido em nada. Até pelo tipo de vida que ele leva, pela sobriedade de vida que ele leva. Se estiver envolvido, que seja afastado também, apesar de ser meu amigo e eu respeitá-lo. Agora, do ponto de vista da lei, ele pode ser afastado ou tem que renunciar para que outro candidato possa ser colocado? Não há nada. O problema é apenas palavras soltas no ar, não há nada contra ele. Não é isso. A minha pergunta ontem se discutia aqui que o PT, na verdade, a Frente Popular, está de mãos amarradas, porque não pode
depor o Bisol, tem que partir dele a renúncia para que se coloque outro no lugar. Isso é um aspecto legal. É uma vontade coletiva. Quer dizer, no caso do Palmeiras também, a mesma situação. Se ele resolver que não sai e fica alguma coisa aprovada, vocês podem ficar na mesma situação. Além de ter que partir do vice, o partido do vice tem que aceitar a substituição, que de preferência é do próprio partido. Claro. E para ter de outro partido, o partido do vice tem que concordar. Portanto, nós temos que fazer uma discussão política e uma discussão legal para resolver esse problema. Agora, nós reconhecemos que isso criou embaraço, verdade. Não vamos esconder o sol com a peneira. Democracia é transparência. Agora, ainda bem que a nossa candidatura está enfrentando esse problema, está discutindo com toda a transparência um problema que vai além da lei. Nós não estamos discutindo sonegação, nós não estamos discutindo enriquecimento ilícito fora da lei. Nós estamos discutindo um problema além da lei. Isso vai ser muito importante, porque se esse critério for adotado para todas as campanhas, nós teremos as eleições mais limpas da história da República. É verdade. E há um pormenor ainda, hein? Uma reflexão histórica. Todo Robespierre acaba na guilhotina. A Marilisa... Por isso que é importante misturar o Robespierre com o Danton, né? Porque o Danton também foi para a guilhotina. Mas com equilíbrio. A Marilisa Lu Lamagus, de São Caetano, ela acha que tudo que está acontecendo para os jovens é exemplo deplorável. E ela fala, aqueles todos da CPI do orçamento que acabaram não sendo condenados, o próprio João Alves, os jovens acreditam que nada acontece com as pessoas e eles se transformam em heróis. Na verdade, o mal parece como bem quando prevalece a impunidade. Aí, Marília, até por uma questão de responsabilidade. Eu não concordo, primeiro, que a CPI não foi uma coisa do outro mundo, é verdade, mas também não terminou em impeachment, nem pode ser pessimista. Algumas pessoas foram punidas, outras renunciaram porque iam ser punidas, e algumas pessoas não foram punidas porque por deliberação. Mas eu acho que o processo continua, essa nova cultura do Brasil. Claro. É uma nova cultura que está nascendo. Primeira vez na história do Congresso que se faz isso. Não é mau exemplo, não. Isso é uma luz no fim do túnel, isso é uma esperança. Claro. O Fulgêncio Barbosa da Penha é professor secundário. Ele diz, o Bisol devia sair da chapa Lula porque prejudica demais o Lula. E ele entende, mesmo que o Bisol acredite que não tenha culpa, ele ficou marcado e, do ponto de vista prático, ele se tornou um bode expiatório, mas atrapalha a candidatura Lula. Deve sair. Leni Vieira de Guarulhos, modelista, eu já falei sobre a opinião dela. O Marcos Antônio dos Reis, de Arthur Alvim, é contabilista. Acha que o PT tinha que se preocupar muito mais com a vida pregressa do candidato a vice. Ele usa essa expressão. O Bisol já teve outros momentos em que também foi atacado. E ele acha que o PT está sendo prejudicado. Suplicy é que devia ser o vice, porque é um candidato que ninguém consegue atingir. Aderson da Silva de Pirituba é motorista de táxi. Ele diz que nas próximas eleições, o segundo mais votado é que devia ser o vice do candidato eleito. Na opinião dele, não tinha que ter vice. Eu peço aos dois deputados federais, que certamente serão reeleitos, que acabem com a figura do vice. Quando eu morrer, for impedido, renunciar, eleição geral novamente, e nós vamos escolher o presidente da República. Não esses vices. Só dá trabalho. Eu já fui candidato a vice. E não atrapalhei meu candidato, mas é uma confusão o vice. O Alex Figueira do Tucuruvi diz que o programa Roda Viva de ontem mostrou que a grande imprensa, salvo raras exceções, apoia Fernando Henrique Cardoso. Ele diz que só faltou cerveja e pizza. Não está gostando do apoio que a imprensa dá a Fernando Henrique. É interessante, esse tipo de crítica tem aparecido muito. Você acha que isso procede, Lembro? Eu não saberia, eu não media a sedimentar. Não por esse programa que ele está falando, eu digo essa crítica que tem sido repetida com frequência. Eu acho que não, eu acho que todos os temas uma generalização? Estão merecendo espaço na TV e de uma forma muito de acordo com a lei atual. Não sei, eu acho que não. Acho que o Fernando Henrique tem um charme pessoal. E isso talvez o leve a ter maior expressão nos meios de comunicação, particularmente eletrônicos. E o próprio Plano Real, né? Também, e o próprio Plano Real o expõe na mídia. Né? Aliás, eu acho que o problema principal é o Plano Real. Porque nós não podemos chegar e discutir que o Plano Real não interessa. Nos interessa, primeiro, que baixa a inflação. Segundo, nós queremos fazer reformas e alterações nos rumos da economia. Essa é a discussão que nós temos que fazer em relação ao Plano Real, para ele não virar um milagre. Porque um candidato precisa de uma moeda, ou ele estraga a moeda, ou a moeda estraga ele. Vamos esperar que tem muita água para passar na ponte. E sobre a economia nós vamos falar já já. Eu tenho certeza que você vai continuar falando sobre isso, que a gente pode mesclar a economia e a política. O Américo da Silva de São Bernardo questiona. O Lula quer ser candidato a presidente, ele devia ter sido o primeiro candidato a prefeito de São Bernardo. Dinati Lemos de Santo Amaro é comerciante. Ele acha que a melhor coisa que pode acontecer seria não o Bisol desistir, mas o Lula desistir.
Doroti Baroni, do Mandaqui, diz que o Bisol foi o primeiro a acusar a todos. Ele esqueceu de olhar que ele tinha algumas coisas que podiam se transformar em acusações contra ele. Hernani Salomone diz que o Fiuza cometeu erros que são parecidos com esses do Bisol. Foi tão criticado pelo PT e agora o PT está tendo que engolir o Bisol. Francisco Melo, do Butantan, é mecânico, acha que o Bisol está perdendo tempo, ele está muito insensível ao caso, já devia ter renunciado. Joana de Oliveira, arquiteta da Vila Mariana, cumprimenta Isaac, você pela opinião clara com que esclarece os fatos. Joel Leopoldino Massal, de Santo André, é taxista. Ele fala, e o povo acredita ainda nos políticos depois de tudo que tem acontecido, ainda mais com o caso dos jogadores? O Gustavo Henrique, da Granja Julieta, também compara o presidente Itamar com um trapalhão. Olha, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Maria Nós Lídia. misturamos esse Um minuto só, Não, um minuto é muito. Depois desse episódio dos jogadores, o episódio da CPI do orçamento, nós estamos sentindo, junto à opinião pública, de que o povo não quer mais saber de político, está nivelando por baixo, achando que todos são bandidos. O Congresso Nacional é a média do povo brasileiro. Lá tem gente muito boa e gente muito ruim. Então, por isso que eu acho que na hora de votar, precisa pensar e olhar um pouquinho na vida de cada candidato. A Adriana, para terminar, o Isara, aqui tem uma bronca da Adriana de Osasco, a Adriana Aparecida Martins, bancária. Ela disse que não assiste mais o Gazeta Meio Dia porque você fala muito mal do PT. Pelo amor de Deus, Adriana, não faça isso. Isso aqui é um espaço democrático. Deixa ele falar, você liga para cá e contesta, se você achar que tem que contestar. Não deixe de assistir, virando a faixa. Boa tarde. Fernando Henrique Cardoso empata com Lula na disputa pela presidência. O Instituto Gallup registrou alta de 7% para o candidato tucano no último mês, mesmo índice que Lula perdeu. A pesquisa foi realizada no início da semana e ouviu 2.500 eleitores em 22 estados do país. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está com 30,5% das intenções de voto. Logo atrás aparece Fernando Henrique, com 30,1%. Em terceiro lugar, Leonel Brizola, do PDT, está com 6,5%. Orestes Quércia, do PMDB, é escolhido por 4,9% dos eleitores ouvidos. Esperidião Amin, do PPR, vem logo depois com 2,1%, seguido por Enéas Carneiro, do Prona, com 1,8%. O candidato do PL, Flávio Rocha, tem agora 0,3%. 8,1% dos eleitores pretendem votar nulo ou em branco e 15,6% estão indecisos. Para Fernando Henrique Cardoso, o resultado da pesquisa é bom, mas não há motivo para euforia. Eu recebo com humildade. Eu acho que a gente tem que, nessa hora, tem que trabalhar. Pesquisa não quer dizer que o que vai acontecer mais adiante, no dia 3 de outubro, é melhor você estar subindo que está descendo. Mas isso não deve se vir, senão, para motivação, para mais trabalho. O comando da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva informou que o candidato está descansando e não quer se pronunciar sobre a pesquisa do Gallup. Os candidatos que lideram as pesquisas de opinião para a eleição presidencial enfrentam problemas. Lula está às voltas com o caso Bisol. E o Fernando Henrique, hein, Carmen Lúcia? Fernando Henrique também tem problemas. O Tribunal Superior Eleitoral deu um prazo de 5 dias, contados a partir de hoje, para que a coligação União, Trabalho e Progresso, que apoia o candidato Fernando Henrique Cardoso, retire toda a propaganda eleitoral fixada em outdoors e cartazes espalhados pelo país. A denúncia de irregularidades na campanha partiu do PT. O candidato tucano foi denunciado pela coligação Frente Brasil Popular, do PT, que o acusa de usar símbolos nacionais, como a bandeira, nos cartazes de campanha. O candidato tucano também infringiu a lei ao omitir o nome do PTB, PFL e do PSDB nas propagandas eleitorais. Fernando Henrique Cardoso vai ser notificado hoje pela Justiça Eleitoral. A coligação PSDB, PFL e PTB também entra hoje no TSE com a mesma representação contra o PT. O motivo? Omitir nas propagandas eleitorais os partidos que compõem a chamada Frente Brasil Popular. O candidato do PL à presidência da República, Flávio Rocha, passa o dia em caravana em busca de votos pelo interior de São Paulo. Flávio Rocha visita as cidades de Capivari, São João da Boa Vista, Casa Branca e Mococa. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está na capital paulista e à noite participa de um programa de televisão.
Orestes Quercia, candidato do PMDB, chega agora à tarde em Criciúma, Santa Catarina. À noite retorna a São Paulo. Quem também vai estar no Sul é o candidato do PDT. Leonel Brizola dá uma coletiva no aeroporto de Curitiba e depois se reúne com lideranças do partido no Paraná. O candidato do PPR, Esperidião Amin, passa a tarde no Rio Grande do Sul. Ele percorre a cidade de Bento Gonçalves, onde visita a Festa Nacional do Vinho, Farroupilha e Marau. O candidato da coligação PSDB-PFL-PTB, Fernando Henrique Cardoso, está em Brasília. Ele recebe à tarde a adesão de Álvaro Dias e do governador de Minas Gerais, Hélio Garcia, à campanha dos tucanos. Os outros candidatos não divulgaram a agenda para hoje. O Instituto Gallup registra pela primeira vez empate técnico entre Lula e Fernando Henrique. Há pouco mais de um mês, a diferença entre os dois, segundo o Gallup, era de 15 pontos. O Gallup entrevistou 2.500 eleitores em 142 cidades de 22 estados brasileiros entre os dias 16 e 20 de julho. Lula está com 30,5% das intenções de voto, caindo 7,4 pontos em relação à pesquisa anterior, feita na primeira quinzena do mês passado. Fernando Henrique alcançou 30,1%, com os 7,3 pontos que ganhou no período. Os outros candidatos estão longe e todos perderam pontos. Brizola tem 6,5%, perdeu 1 ponto e 1 décimo. Quercia está com 4,9%, caindo 1 ponto e 9 décimos. Amin, 2,1%, queda de 4 décimos. Enéas tem 1,8%, com perda de 2 décimos. Flávio Rocha, 0,3%, queda de 8 décimos. O Almirante Fortuna teve 0,1% das intenções de voto. E os outros dois candidatos, Walter Queiroz e Caetano Matanó, não foram citados. O número de indecisos aumentou em 10,2 pontos. Eles são agora 15,6%. E os que vão votar em branco ou anular são 8,1% dos pesquisados. 5,7 pontos a menos que na pesquisa anterior. A pesquisa, publicada hoje pelos jornais O Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, confirma a tendência apresentada já pelo Datafolha, que já tinha apontado para uma forte diminuição da diferença entre os dois candidatos, com Lula ainda na frente. Nessa pesquisa agora, já evidentemente, contam fortemente o sucesso do Plano Real, o caso Bisol e, muito provavelmente, a vitória da seleção brasileira na Copa. Uma projeção do último Datafolha apontava para um empate próximo, mas sem a rapidez que a pesquisa Gallup revelou. Daqui a 10 dias começa o horário gratuito na TV. Aí se pode dizer que as tendências vão começar mesmo a tomar corpo. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, recebe um reforço na campanha. Hoje, em Brasília, foi confirmada oficialmente a adesão do Partido Progressista à candidatura tucana. A reportagem é de Heraldo Pereira. Embalado pelos ventos favoráveis das últimas pesquisas, Fernando Henrique Cardoso hoje esbanjava sorrisos. E se não estava ainda mais à vontade, era por causa da queda do secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho, que tentou, mas não conseguiu, cobrar imposto dos produtos comprados nos Estados Unidos pelos jogadores da seleção brasileira. À tarde, na cerimônia de adesão do PP, esse tema predominou nas conversas informais. O candidato a governador do Paraná, Álvaro Dias, antes do discurso, chegou a dizer que a lei é para todos, príncipes e plebeus, se referindo aos privilégios dos tetracampeões. Para o candidato a governador de Minas, Hélio Costa, como o objetivo do ex-secretário, ao barrar os jogadores na alfândega, era cumprir a lei, ele não deveria ter perdido o cargo. Fernando Henrique Cardoso foi no mínimo diplomático ao falar da demissão do secretário da Receita Federal. Se derreteu em elogios a Osíris Lopes Filho, mas foi pouco categórico ao analisar a saída dele do governo, em meio a divergências com o presidente Itamar Franco e com o ministro da Fazenda, Rubens Recupero.
Eu não quero comentar questões administrativas e os entendimentos, porque não seria oportuno, porque eu já não sou mais ministro da Fazenda. Mas, pessoalmente, ele é um homem de mérito. Eu acredito que o que ele fez pelo Brasil e pela Receita é reconhecido por todos. Já imaginou se o Fernando Henrique critica o afastamento de Osíris? Como é que o Itamar ia reagir? E o Fernando Henrique tem o apoio de Itamar Franco e provavelmente de toda a máquina federal cada vez mais. Fernando Henrique está bem eleitoralmente sob o aspecto de pesquisas neste momento, mas é cedo para comemorar. Vem aí o programa de TV e rádio que pode mudar muita coisa. De repente, pode até acontecer surpresas com outros candidatos como Quércia, Brizola e a mim. Em termos de resultados, estamos a anos-luz da eleição. De repente, pode haver um acidente de campanha, um desastre verbal, alguém falar alguma coisa, aparecer um fato novo, esse tipo de coisa. É muito cedo ainda para qualquer previsão. O candidato do PPR, Esperidião Amin, nem se importou com a pesquisa do Gallup. Ele disse que as tendências serão outras quando começar a campanha eleitoral no rádio e na televisão. Esperidião Amin afirmou estar otimista em relação à campanha, embora a pesquisa do Gallup, divulgada hoje, o coloque em 5º lugar, bem distante dos primeiros Lula e Fernando Henrique. O senador Esperidião Amin diz que respeita as pesquisas eleitorais, mas que não acredita que tem apenas 2,1% da preferência do eleitorado, conforme a pesquisa do Gallup. Segundo o candidato do PPR, o quadro eleitoral tende a se alterar a partir do início da propaganda gratuita no rádio e na TV. O senador acha que a recente pesquisa revela uma realidade circunstancial que pode ter tido influências do Plano Real e do episódio do vice de Lula, José Paulo Bisol. Fatos, segundo Amin, considerados fora de campanha, que não terão tanta importância a partir de agosto. A campanha não existe ainda. Só vai haver influência da campanha na pesquisa a partir da comparação que os debates e o horário eleitoral na rádio e na televisão vão permitir. Olha que Amin é muito bom de televisão. Vamos ver como é que ele repercute no horário do TSE. Nas apresentações que ele fez até agora, ele foi muito bem. Mesmo se Amin não for para o segundo turno, sua candidatura mostrou um novo líder nacional, inclusive com ideias. E a eleição o projeta nesse sentido. Leonel Brizola, do PDT, fez campanha em Curitiba. Ele comentou a nova pesquisa eleitoral que o coloca em 3º lugar e disse que aposta nos indecisos. O eleitorado, na sua grande maioria, ainda não tem uma opinião formada, estabelecida. Tanto que nas próprias pesquisas não podem negar que cerca de 60% não tem candidato escolhido e 10 ou 12 declara que não irá votar. Então, nós estamos numa fase preliminar. Vai mudar muito a situação. Muita água vai correr ainda por baixo dessa ponte. Olha, só para lembrar, se Brizola tivesse mais votos em São Paulo, onde eleitoralmente ele sempre foi frágil, a história da eleição passada teria sido outra. Ele quase superou Lula por pouco. E aí ele e Collor teria sido uma outra história. O doutor Brizola sempre tem um potencial muito interessante. Agora na TV, então. O candidato Orestes Quércia disse hoje em Santa Catarina que está tudo em paz com o PMDB. Quércia negou qualquer desentendimento com o presidente do partido, Luiz Henrique da Silveira. Isso aí é intriga da oposição. Isso não existe nada disso. Isso aí é coisa que fantasia de algum jornalista inventou. O que existe é uma intriga, que o PMDB sempre tem sido vítima desse tipo de intriga, né? Se ele não aparece nas cerimônias importantes de Quércia, no mínimo estranho. Vai ver que ele esqueceu. Esse Quércia cresce mesmo no rádio e em TV em São Paulo. Precisa ver se o fenômeno se repete em termos de Brasil. Quércia tem um partido dividido e uma pendência na justiça que deve ser decidida, praticamente decidida, a favor ou contra ele, no mês que vem. Dependendo disso, ele pode ou não decolar.